quadro aí tá dando para ver, normal, né? Tá. Então, beleza. Então, vamos lá. Nossa aula hoje, bom dia a todos, né? Nossa aula hoje vai ser sobre as propriedades da exponencial. Então, passei a atividade aí durante a semana. E aí, nessa atividade era justamente para falar sobre essas propriedades do exponencial. Então, vamos resolver aqui as atividades uma a uma. E aí, de acordo com o que a gente vai resolvendo, vocês vão tirando as dúvidas aí. Se tiver alguma dúvida, pode perguntar aí ou mandar alguma coisa no chat, que a gente para e tira a dúvida, beleza? Aí, nesse primeiro momento, eu peço que desligue os áudios aí, porque se o áudio ficar ligado, na hora da gravação, ele fica alternando. E aí não fica só a tela aqui do que eu vou escrever, a tela do quadro, beleza? Então, todo mundo aí, muta aí, e aí quando tiver alguma dúvida é só desmutar e perguntar. Vou compartilhar minha tela aqui, que é, da atividade que a gente, que era para vocês, para os que fizeram, né? Os que não fizeram, eram para vocês ter feito aí na semana. Só compartilhar aqui. Essa atividade tá... aqui. Tá todo mundo vendo a tela aí? Sim. Então, beleza. Então, primeira questão era essa questão aí. Calcule utilizando as propriedades. E aí, na questão, só colocar a data. Hoje é 15/9/2020. Então, o tema da nossa aula hoje são as propriedades exponenciais. Então, propriedades. A gente já teve uma aula, a outra aula que a gente teve, síncrona, né, que é essa aula online aqui, foi sobre isso também. Então era para vocês aí estarem já afiados em relação às propriedades. Então a primeira questão é essa questão, 0,2 elevado a menos 8 dividido por 0,2 elevado a menos 6. Então, questão 1. E aí ele queria saber qual seria a alternativa correta aí. Ele dá 5 alternativas aí. Como é que a gente resolve divisão de exponencial? Então, a primeira coisa que a gente tem que lembrar é de olhar para a base. Então, se eu tenho bases iguais, eu já sei que eu vou poder repetir ela. A gente tem 0,2 aqui e 0,2 aqui. Então, como as bases são iguais, vou repetir a base. Então, isso aqui vai ser igual a 0,2. Beleza, a base está repetida. Então, vou olhar então para o expoente. Ó. Se eu tenho uma divisão, eu repito a minha base e subtraio os expoentes. Então, na divisão, essa é a regra. Repete a base, subtrai os expoentes. Então, isso aqui vai ficar o quê? Menos 8. Se é subtrair, então menos, e repete o outro expoente, menos 6. Agora aqui, ó, a base já tá igual, essa mesmo, não vou mudar nada. Só vou olhar o quê? Só vou resolver os expoentes. Então, resolvendo esses expoentes ali, vai ficar, repete a base de novo, 0,2. E aqui vai ser menos 8, né? Menos com menos, mais 6. Resolvendo isso aqui, ó, vai ficar 0,2 elevado menos 8 mais menos 6. Lembra da regrinha? Conserva o sinal do número maior e subtrai.
Então, o número maior aqui é quem? O 8. O sinal dele é menos. 8 menos 6, 2. Pronto, essa é a primeira parte. Então, a primeira parte é 0,2 elevado a menos 2. Chegou aqui, a gente vai aplicar outra propriedade, que é a propriedade quando eu tenho o meu expoente negativo. Então, quando o meu expoente é negativo, o que, que eu faço? Eu vou pegar tudo isso aqui, ó, e jogar para um denominador. Então, coloco um aqui, ó, coloco a barrinha de divisão, pego tudo que está aqui e jogo para baixo, só que agora com expoente positivo. Então, aquele lá que era negativo, ó, virou positivo. E aqui agora é só resolução. Então, fica 1 sobre 0,2 ao quadrado, é a mesma coisa que 0,2 vezes 0,2. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 0,2 vezes 0,2, 0,04. E aí, quando a gente divide 1 dividido por 0,04, isso aqui vai dar 25. Beleza? Então, isso aqui, posso usar a calculadora? Não tem problema nenhum. Então, se eu pegar aqui 1 dividido por 0,04, vai dar exatamente 25. Então, questão 1, era só marcar aí a opção A, letra A aí, 25. Pessoal, em relação a isso aqui, tem alguma dúvida? Alguém tá boiando aí, não entendeu nada? Então, beleza, se não tem dúvida... Ih, tá cortando aqui, né? Vamos lá. Agora tá dando para ver o quadro inteiro. Vamos lá, vamos para a segunda questão então. Primeira questão era somente isso. Vão anotando isso aí, ó, no caderno, tá? Então anotem no caderno, porque é bem capaz de eu cobrar isso para o portfólio. Então vocês têm que ter aí essas anotações aí. Tá dando para enxergar o quadro direito ou vocês estão tendo alguma dificuldade? Então beleza, vamos continuar então. Questão 2, então. Na questão 2, calcule essa questão 2, é a questão mais fácil que tinha. Questão 2, então, pede para calcular 1/3 elevado à quinta. Então, calcule 1/3 elevado à quinta. Isso aqui é a propriedade, lá quando eu tenho uma fração, elevada a qualquer expoente. Então, isso aqui é a mesma coisa de essa parte de cima elevado à quinta, então 1 elevado à quinta, dividido pela parte de baixo elevado à quinta. Então, 3 elevado à quinta. Então, quando eu tenho uma fração elevada a um expoente, esse expoente ele eleva todo mundo que está lá dentro. Então, isso aqui, 1 à quinta é 1, que é 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1 vezes 1. 3 à quinta vai ser 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3 vezes 3. Então, isso aqui vai ser 1 sobre 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 81. 81 vezes 3, 243. 243 vezes 3, 2.401. Opa, deixa eu ver se eu fiz certo. 9, 27 pulei 1. Então é 9, 27, 81, 243, perdão. Então 3 à quinta, mesma coisa que 243. Tá feito aqui a nossa conta, o nosso cálculo. Professor, não tem como. Abre aí teu áudio de novo aí, ô
Leonardo, fala. Para chegar um pouco mais perto do quadro, tá meio difícil de ver. Tá longe? Tá? É porque se chegar muito ele fecha. Ah, Pera aí, vamos ver aqui. Vamos ajustar. mas se não der, tipo, se eu colocar só o. Mas tem como tu Aquele... dar zoom aí na tua tela, não tem não? Não, na minha não. Ah, Dá, não, deu. moço. Calma aí. Tem como dar zoom. Vai pegar na Consegui. tela e abrir aí. Ficou Consegui, melhor? consegui. Ficou. Então quem não estiver enxergando de próximo, só é dar um zoom na tela aí. Beleza? Mas já tá um, né? Atividade 2, professor. Lá em cima tá um. Essa aqui é a 2, é porque eu não mudei aqui. Perdão. Beleza? Alguma dúvida em relação a isso aí? Então essa Não, é uma das propriedades mais básicas aí do exponencial. calma aí que eu tô Pessoal, com. propriedade exponencial tem que saber. Não tem como resolver as equações exponenciais se não souber propriedade. Então essa atividade aqui era só de propriedade. Então quem não está sabendo aí, olha as videoaulas que eu passei, assiste de novo. Eu passei um material lá escrito. Copiem no caderno, refaçam as atividades, porque precisa decorar. Essas propriedades precisam decorar. Senão, quando chegar em logaritmo, a gente não vai para canto nenhum, se não aprender essas propriedades aqui. Beleza? Então, questão 2 era só isso. Era só aplicar essa propriedade aí quando eu tenho uma divisão elevada a uma potência. Virar assim que fica mais claro. Tá. Questão 3, então. Léo, vou silenciar você aqui. Quando quiser falar, e tu abre e fala, beleza? Tá bom, professor. Questão 3, a gente já tem aqui mais duas propriedades para resolver essa questão 3. Terminar o apagador. Na questão 3, nós tínhamos raiz cúbica de 5, só que tudo isso é elevado a menos 3. Beleza? Então era isso aqui, raiz cúbica de 5, tudo isso é elevado a menos 3. O que eu preciso fazer aqui? Primeira coisa que eu tenho que fazer é resolver isso aqui, ó. Se eu tenho um expoente negativo, o que eu tenho que fazer para transformar? Eu coloco um, tudo que está aqui vem para baixo, vem para o meu denominador, só que fica positivo. Então isso aqui vai ser a mesma coisa aqui, raiz cúbica de 5, tudo isso agora é elevado a 3 positivo. Esse era o primeiro passo. Agora, o que a gente aprendeu? Que quando eu tenho qualquer coisa elevada a um expoente, é só eu pego o que está aqui dentro e vai se tornar agora ao cubo. Então, qual é o número que tem aqui? 5. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que 1 sobre a raiz cúbica de 5 ao cubo. Então, tirei o expoente daqui, joguei para cá. O detalhe aqui, agora que ficou simples. Ó. Se isso aqui é ao cubo e isso aqui é ao cubo, eu consigo cancelar esse expoente aqui com esse índice. Então, eu corto a raiz com o expoente. Se fosse quadrado e quadrado, mesma coisa, pô. Então, a gente sempre corta o índice da raiz com o expoente do número, se eles forem iguais. Beleza? Então, raiz quadrada, que seria 2. Então, se tivesse ao quadrado aqui também, poderia cortar. Se fosse raiz quarta, se tivesse isso aqui, ó, raiz quarta de 3 a quarta.
Então, ó, aqui é 4 e aqui é 4. Eu posso cortar esse aqui com a raiz, beleza? Então, como aqui é 3 e aqui é 3, posso cortar. Sobrou quem? 1 sobre 5. Então, nossa resposta aí seria a alternativa D de doido. 1 sobre 5. Próxima, a 4. Calma aí, professor, não entendi essa última parte, não. A da raiz? É. Então, ó, pensa comigo. Quando eu tenho aqui, ó, raiz quadrada, isso aqui é quando não tem nada, é raiz quadrada. Raiz quadrada de 2 ao quadrado. Aqui não é quadrado também? Aqui é 2 e o índice aqui, quando não tem nada, é 2 também. Esse é o menor índice de uma raiz. Então, quando aqui é igual, ó, 2 aqui, eu posso cortar essa raiz com esse 2. Aqui ia sobrar quanto? Somente o 2. Se fosse raiz quíntupla, então, raiz quíntupla de, sei lá, de 1000 elevado a 5. 1000 a quinta. Aqui não é 5 e aqui não é 5? Então, posso cortar esse 5 com essa raiz quíntupla. Então, o resultado disso aqui seria 1000. Beleza? Nesse caso aqui, ó, é raiz cúbica, não é? E aqui não é 5 ao cubo? Então, eu pego esse 3 e corto com essa raiz cúbica. Sobrou quem? Só o 5 aqui, não é? Tá aqui, ó. O 1 tá lá em cima e sobrou só o 5. Então, isso aqui é a mesma coisa que 1 sobre 5. Beleza? Então, você pode fazer isso para qualquer raiz, sendo que o expoente seja igual. Se não for igual, se não for o mesmo expoente, se eu tiver isso aqui, por exemplo, raiz cúbica de 2 ao quadrado. Isso aqui eu não posso fazer nada. Não posso cortar aqui, ó. Porque aqui é 2 e aqui é 3. Então, só posso cortar, eliminar a raiz com o número aqui quando os números forem iguais. Tranquilo? Beleza. Então, vamos lá. Então, vamos para a próxima. Questão 4. Questão 4 era 10 a menos 2 vezes 10 a menos 3. Tudo isso dividido por 10 a menos 2. Essa aqui é muito simples, pessoal. Ó, lembra o seguinte, eu tenho uma divisão aqui, ó, de dois elementos iguais, não tem? Então, eu tenho 10 a menos 2 em cima, 10 a menos 2 embaixo. Se é o mesmo número, eu posso cancelar eles, porque isso aqui vai dar 1. Então, 10 a menos 2 dividido por 10 a menos 2 dá 1. 1 vezes qualquer número na multiplicação é o próprio número, porque o 1 é o elemento neutro da multiplicação. Beleza? Então, aqui só cancelou aqui, ó. Sobrou quem? 10 a menos 3. Então, isso aqui vai ser igual a 10 a menos 3. Chegou aqui, a gente vai aplicar a propriedade. Propriedade é o quê? Coloco 1. Propriedade do inverso, né? Isso aqui, ó. Coloco 1. Tudo que está aqui vem para baixo. Só que o que está negativo vai ficar positivo. Então, essa é a propriedade. Isso aqui, então, vai ser igual a 1 sobre 10 ao cubo. Aí aqui eu quero que preste atenção, toda vez que a gente tem um 10 ou um múltiplo de 10, 10, múltiplo de 10 não, toda vez que a gente tiver as dezenas, as centenas e os milhares. Se eles estiverem exponenciados, a gente só repete o 1, ó, e aí a quantidade do expoente, o número do expoente será a quantidade de zeros. Então aqui não são 3? Então aqui eu vou colocar 3 zeros. Beleza? É simples assim. Toda vez que for na base 10, na potência 10 aí, vai ser sempre assim. Então coloco um 1, se fosse 10, a quinta. Então ponho um 1. E agora tem quantos? Como o expoente é 5, eu vou colocar aqui 5 zeros. Então 10 a quinta é a mesma coisa que isso aí, 100 mil. Beleza? Então aqui está resolvido. 1 sobre 1000.
que era a alternativa aí, letra E. Questão 5. Questão 5, você olha para ela e dá uma assustada, né? Mas ela também é muito simples. Se a gente aplicar as propriedades aqui, ó, vai ver que ela é bem tranquila. Então, na questão 5, a gente tem raiz quadrada de π dividido por 2 elevado a zero vezes 1 sobre 2. Tudo isso elevado a menos 2. Beleza? Tá, por onde começar? Aqui você vê o π aqui e já fala, rapaz, como é que eu vou resolver isso? Vamos esquecer esse π aqui por enquanto. A gente vai resolver primeiro o que a gente já conhece. Isso aqui a gente sabe resolver, ó. 2 elevado a zero a gente sabe resolver. Então vamos começar por aqui, ó. Depois a gente transforma isso aqui no inverso. Então, começando por aqui, isso aqui vai ser o quê? Repete a parte de cima. Então vai ficar raiz de π dividido 2 elevado a zero, qualquer número elevado a zero é sempre 1, vezes 1 sobre 2. Tudo isso aqui a menos 2. Então, isso aqui vai ser igual. Repete aqui, ó, raiz de π dividido 1 vezes qualquer número é sempre qualquer número. Então, 1 vezes 1 sobre 2, 1 sobre 2. Tudo isso elevado a menos 2. Beleza, chegamos aqui nisso aqui, ó, já reduzimos bastante. Agora a gente vai aplicar a propriedade do inverso. Então, o inverso disso aqui é o que? É 1 sobre, pega tudo que está aqui, joga para o denominador, só que agora o nosso expoente fica positivo, né? Então, isso aqui é 1 sobre raiz de π dividido por 1 sobre 2, tudo isso elevado ao quadrado. Agora aqui, ó, a gente pode aplicar a divisão aqui, ó, a propriedade da divisão exponencial. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre raiz de π, só que aqui não está ao quadrado, então tudo que está aqui, todo número que está aqui, eu também vou colocar ao quadrado. Dividido por 1 ao quadrado sobre 2 ao quadrado. Beleza? Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre... Aqui, ó, né, raiz quadrada e aqui não é quadrado, então eu posso cortar, ó, essa raiz com esse índice. Então, aqui fica só o quê? Π. Dividido por 1 ao quadrado, 1. Sobre 2 ao quadrado, 4. Beleza? Tá reduzindo aí, né? Então, continuando aqui, ó. Isso aqui vai ser igual a 1 sobre... Pessoal, isso aqui não é uma fração de fração, essa parte de baixo? Então, como é que eu resolvo? Eu conservo o de cima e multiplico pelo inverso do de baixo. Isso aqui é propriedade aí de frações. Então, isso aqui vai ficar π vezes o inverso do de baixo é o quê? O 4 vem para cima e embaixo vai ficar o 1. Vou colocar aqui embaixo. Aqui. Então, isso aqui vai ser igual a 1 sobre 4. 4 vezes π. 4π. Aí agora era só divisão normal, né? Essa divisão aí a gente faz na calculadora. Vamos assumir que π é 3,14. Para ficar aí aproximado, valor aproximado. Então isso aqui vai ser a mesma coisa que 1 dividido por 4 vezes 3,14. Então isso aqui é 1 sobre 4 vezes 3,14. Vou fazer aqui na calculadora. Dá 12, alguma coisa. 4 vezes 3,14. 12,56. Então, aqui é 12,50. 56. Se eu pegar 1 dividido por 12,56,
vai dar 0,0759. E aí tem mais casos decimais aqui. Mas os 4 dígitos seria esse. Então 0,0759 é mais próximo que de 0, isso que é aproximadamente 0,08. Que seria a alternativa A, 0,08. Beleza? Então essa aqui é uma questão que ela, a princípio, você bate o olho nela e dá uma assustada. Mas quando você vai aplicando as propriedades, ela se torna mais continha, do que propriedades em si, porque é bem simples sair dessa situação, né? Desde que você conheça aí as propriedades exponenciais. Alguma dúvida, pessoal, em relação a essa atividade aí? Não. Ver se tem mais alguém aqui querendo entrar. Então, beleza. Então, vamos continuar. Tá dando para ver o quadro aí tranquilo? Só tá muito perto. Tá próximo demais? Aham. Tá, e lá embaixo não dá pra ver. Esse negócio é todo doido. Tem hora que ele fica longe, tem hora que ele fica próximo. Aí, agora simples. Ah, tá melhor. Vamos ver se não mexe, né? Beleza. É coisa que vocês vão falando aí, pô. Porque eu fico olhando para a tela aqui, aí não dá para ver o que está aparecendo aí. Tá bom. Tá? Então vamos continuar. Esse aqui teve alguma dúvida não, né? Vamos para o próximo então. Próxima questão é bem simples, né? Isso aqui a gente já viu essas propriedades ali. Então na questão 6... Questão 6, nós temos 7 a menos 2 dividido por 7 a menos 3 elevado a menos 2. Então a gente vai ter duas propriedades aqui, ó, elevado a 2, perdão. Duas propriedades aqui, ó, potência de potência e divisão de exponenciais com bases iguais. Então vamos resolver primeiro a potência de potência. Então isso aqui vai ser, ó, 7 a menos 2 dividido. Quando eu tenho uma potência de potência, o que eu faço? Eu multiplico os expoentes. Então repete a base, multiplica os expoentes. Então isso aqui é menos 3 vezes 2. Então aqui vai ser 7 a menos 2 dividido por menos 3. Repete a base, né? Menos 3 vezes 2, menos 6. E aqui, bases iguais, na divisão, eu repito a base e subtraio os expoentes. Então, subtraindo aqui vai ficar o quê? Menos 2, menos 6. Beleza? Então, isso aqui vai ficar 7 a menos 2, menos com menos, mais 6. Então, continuando aqui, aqui vai ficar 7, menos 2 mais 6, conserva o sinal do número maior e subtrai. Então, o número maior é 6, então é um sinal positivo. 6 menos 2, 4. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que 7 vezes 7 vezes 7 vezes 7. Então, 7 vezes 7, 49. Vai dar um número bem alto. 49 vezes 7 dá 243. Vou fazer aqui na calculadora. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. 343 vezes 7, 2.000.
401. Então, isso aqui é a mesma coisa que 2.401. Alternativa aí, C de casa. Beleza? Essa aqui é bem tranquilinho. Questão 7. Questão 7 também é fácil. Mas tem que saber aplicar a propriedade. Mas ela é uma das primeiras propriedades lá. Então, na questão 7, nós temos 125 elevado a 7 terços vezes 125 elevado a menos 5 terços. Pessoal, ó, bases iguais. A primeira coisa que eu olho é o quê? Para as bases. Ó. Bases iguais. Já vou repetir a base. Na multiplicação eu somo. Então aqui vai ser 125. E agora, como está multiplicando, eu vou somar os meus expoentes. Então isso aqui é a mesma coisa que 7 terços mais menos 5 terços. Então isso aqui vai ficar 125. Soma de expoente. Eu olho para o denominador. O denominador não é o mesmo? Repete o denominador e soma os numeradores. Então isso aqui vai ser 7 menos 5, 2. Beleza, cheguei aqui nessa parte. Chegou nessa parte, a gente vai aplicar outra propriedade, que é transformar isso aqui em uma raiz. Porque se eu deixar dessa forma aqui, é meio complicado de resolver. Então a gente transforma toda vez que eu tenho, só relembrando, né, que a raiz, qualquer raiz, é sempre o quê? É um exponencial fracionário. Então a raiz é um exponencial fracionário. Então eu vou transformar esse exponencial fracionário em uma raiz. E aí tem a regrinha lá. Ó. Primeiro coloco a raiz, repito a base. Agora a regrinha lá, da chuva e do sol. Ó. O que está na sombra vem para o sol. Então o que está embaixo aqui, ó, pensa isso aqui como um telhado. Ó. O que está na sombra vem para o sol. E o que está no sol vem para sombra. Vem para debaixo do outro telhadinho aqui. Então essa é a regrinha. Agora aqui, ó, a gente caiu numa situação que eu tenho uma potência aqui dentro, que o meu expoente é 2. Só que a minha raiz é o quê? Cúbica. Então eu tenho que dar um jeito de transformar esse número aqui, ó, transformar esse número em um número com a potência 3. Então como é que eu faço isso? Eu tenho que pensar qual o número que eu elevo ao cubo que vai dar 125. Nesse caso aqui é o 5. Então esse aqui vai ser igual a raiz cúbica de 5 ao cubo. Muito pequeno isso aqui. Raiz cúbica de 5 ao cubo ao quadrado. Isso aqui é potência de potência, né? Então, tanto faz ele estar aqui como estar aqui. Só que o que eu vou olhar agora aqui, ó? Eu tenho um 3 aqui, não tenho? No expoente, e tenho esse 3 aqui da raiz. Então, eu posso cortar esse 3 com a raiz. Cortando esse 3 com a raiz, sobrou quem? 5 ao quadrado. 5 ao quadrado é a mesma coisa que 5 vezes 5, que vai dar 25. Beleza, senhores? Alguma dúvida aí em relação a isso aí? Tem ou não? Não. Então vamos para frente então. Então isso aqui era mais aplicar propriedade. Questão 8. Questão 8, a gente tem aí A elevado a 1 terço vezes B elevado a 2 terços, tudo isso ao cubo. Pessoal, a primeira coisa que a gente olha é o quê?
para base. Então, aqui eu tenho bases diferentes. Então, bases diferentes, eu não repito a base. Então, essa propriedade eu não posso aplicar, de conserva a base e depois só somos expoentes. Não posso porque as bases são diferentes. Mas aqui eu tenho o quê? Uma potência de potência. Então, eu vou resolver, vou aplicar essa outra propriedade, ó, potência de potência. Então, como é que isso faz? Eu pego a potência daqui e multiplico por essa potência aqui. Pego a potência daqui e multiplico por essa potência aqui. Então, eu posso reescrever isso aqui, ó, dessa forma aqui, ó. Isso aqui é a mesma coisa que a 1/3 ao cubo vezes B a 2/3 ao cubo. Porque esse 3 faz parte tanto desse como faz parte desse aqui. E agora aqui, ó, ficou as potências de potência. Então, isso aqui vai ser igual a 1/3 vezes 3, é 1 vezes 3, que é 3, sobre 3. Vezes B, que vai ser 2 vezes 3, 6. E o 3 vezes 1, né, vai continuar sendo 3. Chegou aqui, ó. Agora eu posso resolver essa fração aqui, não posso? Quanto é 3 dividido por 3? 1. Então isso aqui vai dar A. A elevado a 1 é A. E isso aqui vai ser o quê? 6 dividido por 3, 2. Então isso aqui vai ficar B elevado a 2. E aí a gente finaliza aí a nossa questão. Então isso aqui é a mesma coisa que A vezes B ao quadrado. Tranquilo? Alternativa aí D de doido. Alguma dúvida em relação a isso aqui, senhores? Já que não tem, vamos para questão 9. Na questão 9, nós temos 343 elevado a 1/3. Tudo isso elevado ao quadrado. Aqui a gente pode fazer de duas formas. Ou transforma isso aqui em raiz, depois eleva ao quadrado. Ou a gente faz a multiplicação aqui e depois transforma em raiz. Vamos fazer assim, a gente vai multiplicar primeiro, depois transforma em raiz. Então isso aqui vai ficar, aqui não é potência de potência? Então repete a base, ó, então 343, multiplica os expoentes. 1 vezes 2, 2. 3 vezes 1, 3. 3 vezes 1, porque isso aqui é como se tivesse 1 embaixo, tá? Então é o de cima vezes o de cima, o de baixo vezes o de baixo. Então, beleza. Agora isso aqui a gente vai transformar em raiz. Então, coloca a raiz, repete a base. O que está na sombra vai para o sol, o que está no sol vem para a sombra. Então, 343, se eu quero deixar ele na base 3, qual o número que é elevado ao cubo dá 343? Pessoal, se não sabe, vai testando. Testa aí, 1 elevado a 3, dá 1. 2 elevado a 3, dá 8. 3 elevado a 3. E aí vai até chegar em um número elevado a 3, que vai dar 343. Beleza? A gente vai fazendo o teste. Nesse caso aqui vai ser 7. 7 vezes 7, 49. 49 vezes 7, 343. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa que raiz cúbica de 7 ao cubo ao quadrado. Porque esse quadrado está aqui, ó. A gente só está pegando esse número e transformando numa potência de 3. Como aqui tem 3 e aqui tem 3, eu corto a minha potência com a raiz. Sobrou quem? 7 ao quadrado. 7 ao quadrado vai dar 49. Então, alternativa C. Beleza? E a última questão, questão 10 aí, também ela é tranquila, não tem muita dificuldade nela.
só aplicar as propriedades. Então, na questão 10, nós temos 32 sobre 243. Tudo isso elevado a 3 quintos. Então, vamos lá. Então, a gente vai o quê? Transformar isso aqui, né? Já que é 3 quintos, a gente vai transformar isso aqui tudo em uma raiz. Então, isso aqui vai ser a mesma coisa, que a raiz de 32 sobre 243. Então, aqui, ó, tá na sombra, vem para o sol. Aqui é raiz quíntupla. Tá no sol, vem para sombra. E aí, o pensamento aqui é igual ao outro, ó. Eu vou pensar em um número que é elevado à quinta, porque eu não tenho que eliminar nessa raiz aqui, ó, na raiz quíntupla. Então, eu tenho que transformar isso aqui em 5, um número elevado à quinta. Então, pense em um número que é elevado à quinta vai dar 32, e em um número que é elevado à quinta vai dar 243. Então, 32 aqui, o número vai ser 2. 2 à quinta é a mesma coisa aqui, 32. Então, isso aqui é raiz quíntupla de 2 à quinta sobre... E 243, o número que vai elevar isso aqui à quinta vai ser o 3. 3 à quinta. Tudo isso elevado ao cubo. Então, ó, se aqui tem 5, aqui tem 5, eu posso cortar essa raiz aqui, ó. Então, cortou a raiz, sobrou quem aqui? 2 terços elevado ao cubo. Então, 2 elevado ao cubo, 8. 3 elevado ao cubo, 27. Isso aqui é a mesma coisa que 8 sobre 27. Alternativa D. Pessoal, alguma dúvida em relação a essa atividade? Essa Alguém tem? essa última parte aqui, professor. Qual? Essa é a ultimazinha que o senhor explicou. Essa aqui? Aham. Então, aqui, ó, não é um exponencial. Aham. Então, aqui é uma fração. Então, esse expoente é tanto desse número quanto desse número. Isso aqui, ó, é a mesma coisa que 2 vezes 2 vezes 2 sobre 3 vezes 3 vezes 3. Aqui não é 3? Então, é esse aqui elevado ao cubo, esse aqui elevado ao cubo. 2 vezes 2, 4. 4 vezes 2, 8. 3 vezes 3, 9. 9 vezes 3, 27. Beleza? Então, toda vez que eu tiver isso aqui, ó, significa que esse expoente é desse número e esse expoente também é desse número. É. Beleza? Foi a mesma coisa que aconteceu aqui, ó. Isso aqui, ó, é desse número e também é desse número. É tanto que a gente fez a raiz quíntupla aqui, não foi para os dois? Foi para os dois aqui, ó. E o cubo também não é dos dois? Então, continua o mesmo número, continua sendo de todos eles. Beleza? Ou seja, sempre o número que tiver algazado, a gente soma pelo mesmo número. Se eu tiver, por exemplo, isso aqui, ó, 7 quintos ao quadrado. Então, esse quadrado é tanto do 7 quanto do 5. Então, esse aqui é a mesma coisa que 7 ao quadrado sobre 5 ao quadrado. 7 ao quadrado, 49. Que é 7 vezes 7. 5 ao quadrado, 5 vezes 5, 25. Entendi. Beleza? Beleza. Mais alguma dúvida, pessoal? Então, já que a gente não tem nenhuma dúvida, essa aqui é a nossa aula de hoje, né? Era resolver essas atividades e revisar aí as propriedades exponenciais. Vocês precisam estudar, refazer as atividades. A maioria não fez a atividade que eu passei lá no Google Sala de Aula, então entrem lá, façam, respondam aí. Eu vou querer depois também todas essas resoluções aí no caderno de vocês. E
estudem, porque se não aprender essas propriedades aqui, a gente vai ter muita dificuldade quando for avançar no conteúdo. Beleza? Pessoal, então era isso. Bom dia a todos. Tenham um excelente dia aí. E até mais. Qualquer dúvida que tiverem aí, pode entrar no privado aí, perguntar, manda mensagem. Beleza? Que Tá a bom. gente tenta responder aí e tirar as dúvidas de vocês. Beleza. Até mais, meninos. Tchau, tchau. Falou, doutor. Tchau.